tá? Já começou a gravação e agora eu entro para compartilhar aqui, tá? O que eu vou compartilhar com vocês? Eu vou compartilhar o site do Ministério do Trabalho, né? Então, tá todo mundo conseguindo enxergar? Estão enxergando? Eu sim, professor. Tá bom, tá? Então, beleza. É o site oficial, entendeu? O site oficial do Ministério do Trabalho, né, da ENIT, né, que eles chamam de Serviço de Orientação à Sociedade sobre a questão do trabalho. Então, aqui é importante vocês conhecerem que é onde estão as atualizações da norma. Então, nós vamos discutir aqui o seguinte: primeiro, a norma NR1, né? Vamos ver quantas normas a gente consegue falar hoje que tem a relação com programas. Então, na NR1, que eles chamam de disposições gerais, já está um texto vigente, né? Então, teve uma alteração aí no dia 9 de março de 2000, mas eles pedem um ano, né, para vigência, então seria 9 de março de 2021. Mas as más línguas dizem que vai lá para agosto que vai entrar em vigência. Mas vamos falar dela. A NR1, ela fala do quê? Agora ela mudou, falava em disposições gerais, e agora ela chama de gerenciamento de risco ocupacional. Então, quando a gente fala em gerenciamento de risco ocupacional, é evidente que tem o quê? Uma série de programas de saúde e segurança do trabalho. Tem vários aí, nós até falamos muito ontem, porque ele vai direcionar para o PPRA e tem aqueles montão de programa, beleza? Então, a NR1, que mudou de disposições gerais, passou para disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Eu só vou passar por cima as informações, mas eu peço para que vocês depois entrem e leiam. Nós temos a NR2, então ela fala de programas, tá? Então a NR1 ela fala de programas. A NR2 ela fala de inspeção prévia, tá? A inspeção prévia não tem programas, tá? É uma determinação do governo, onde o governo ele vai na empresa e aí ele vai fazer as inspeções. Então ele tem o poder, né, de fazer aquelas inspeções para verificar se tem alguma coisa fora do padrão, fora da legislação. E do outro lado, também, na própria NR2, a gente tem que fazer um documento chamado CAI, tá? Esse CAI, ele não foi alterado, tá? Que é o Certificado de Aprovação das Instalações. Então, ele saiu fora, tá? Ele não tem mais, tá? Então, teve alteração aí, ele sai, ele foi revogado por uma outra portaria. Então, não tem. Antigamente, nós tínhamos que fazer essa declaração de instalação, né? Então, faz esse modelinho e mandava para eles. Não tem mais, tá bom? Volta aqui. A NR3, ela fala de embargos e interdição. Então, embargos e interdição também não precisa, não tem programas, né? Embargo e interdição pertence ao governo, e o governo que vai fiscalizar as obras para embargar ou interditar. Nós, da Segurança do Trabalho, a gente também pode interditar, né, uma determinada área, se nós entendemos que se o risco estiver em grave e eminente, tá? Então, o risco o funcionário estando exposto a risco grave e iminente, a gente pode parar, é uma obrigação nossa. A NR4. A NR4 é onde fala do SESMIT. O SESMIT é onde a gente faz parte e com certeza tem um monte de programas. E lá mesmo dentro do SESMIT, é interessante que quando você abre a NR4, né, ele vai falar das obrigações, né, do SESMIT, né, quais são as atribuições que o SESMIT deve fazer. Então, dentre elas, está falando aqui no 412, que compete aos profissionais integrantes do SESMIT, né? Fazer o quê? Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho, inclusive, né, em máquinas e equipamentos, tal, determinar quando esgotado a eliminação de risco, a utilização de EPI, então, colaborar quando solicitado de projetos de implantação, responsabilizar tecnicamente por orientação,
manter permanente o relacionamento com a CIPA, promover e também conscientizar a questão de segurança, né? A parte de educação para a segurança do trabalho, esclarecer e conscientizar os empregadores, analisar e registrar documentos, registrar mensalmente dados atualizados, né, que seriam as estatísticas, até mesmo aqueles quadros 3, 4, 5 e 6 da NR4, manter os registros totalmente atualizados, né, as atividades profissionais integradas do SESMIT, né, são essencialmente previsionistas. Então, veja só nesses aqui, não vou nem me aprofundar muito, já fala quantos programas você tem que fazer. Tá? Então, nós, a segurança do trabalho, a gente tem que aplicar conhecimento. Para aplicar conhecimento, você faz procedimentos, determinar alguma coisa em procedimentos ou planos, né, de ação, alguma coisa assim. Então, olha quantas atividades nós do SESMIT temos que desenvolver. Isso é uma parte só, né, que está falando lá na NR4. É muito mais, tá? Então, tem mais aqui, vamos ver aqui. Os serviços especializados de segurança do trabalho deverão ser registrados no Ministério do Trabalho. Então, é importante, acho que eu já falei isso, que os funcionários têm que estar registrados, porque se não tiverem registrado, o SESMIT acaba não tendo, não que não tenha validade, tá? Ele tem que ter o registro no SESMIT, na DRT. Então, toda vez que você entrar numa empresa, a empresa te contratar como um técnico de segurança para fazer parte do SESMIT, tem que fazer o registro do Ministério do Trabalho, tá? Então, a forma que é feito e tal, né? Então, aí depois tem aqui, isso que é importante, que é o KNAI, né? É importante vocês, assim que estiverem na empresa, observarem esse KNAI. Então, esse KNAI ele é interessante porque ele vem aqui, primeiro, o código A, né, que fala de agricultura, pecuária, e aí você vai, né? O que fala desse segmento. Aí tem o B, indústrias extrativas, né? Aí você vai lá no C, tem indústrias de transformação, né? Cadê o outro aqui? C... Se eu não passei batido alguma coisa aqui. Tá, então tem todos os KNAIs aqui, né? Então, você vai pela classificação, né? O número dele aqui, o que ele fala aqui na frente, tá bom? Então, de posse, o D aqui é o D, ó, como tá longe, eletricidade e gás, né? Então, eletricidade e gás, aí F, construção, F, depois vem o G aqui, comércio, reparação e tal. Então, você vai procurando aqui o KNAI que é. Quando você achou o KNAI, né, e aqui tem um grau de risco. Tá? Então, se você entrar numa empresa, a primeira coisa que você deve pedir o CNPJ. O CNPJ vai vir com o KNAI. Aí você vai ver o KNAI aqui para ver se realmente a discriminação está correta, e aí você vai ver o grau de risco. De posse do grau de risco, evidente, aí você já sabe que tem que ir para o quadro 2. O quadro 2 é aqui, onde ele fala o quê? Conforme o grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4, né? Tá aqui, e vem a quantidade de funcionários. Então, conforme a quantidade de funcionários, você vai ver aqui. Então, precisa de um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico. Né? Então, quantos funcionários tem? Olha, grau de risco 1, tem 120 funcionários, então não precisa de ninguém. Não precisa de técnico, não precisa de nada. Você vai precisar a partir de 500 funcionários. Já no 2 é a mesma coisa, no 3 já é diferente, já vai precisar, desde 100 funcionários, precisa de um cara, e assim vai, tá? Esse é o dimensionamento. Então, a gente tem que estar atento a essas questões aí, senão você vai entrar numa empresa e não vai saber se o SESMIT está certo ou não. Aí vem esses quadros 3, 4, 5 e 6, que a gente tem que fazer, também preencher, né? Hoje a gente não envia mais para o Ministério do Trabalho, mas a gente tem que deixar preenchido lá, que são esses quadros, que é acidente com vítima, doença ocupacional, insalubridade e
acidente sem vítima, tá? Então a gente preenche esses quadros e deixa lá anotado, né? Deixa guardado lá, se tiver uma fiscalização, atende. Então vocês observam que só no NR4 tem um monte de programas que a gente tem que desenvolver, né? Tem um caminhão de programas aí, dependendo do que você achar que é interessante, você vai criando um programa, né? Ou um procedimento evidente, né? Principalmente instrução de trabalho. Aí a gente vem para a NR5, a NR5 é a CIPA. A CIPA, ela fala em uma comissão interna de prevenção de acidentes, depois a gente vai até fazer a gestão dela. Vamos supor, você entrar numa empresa e você vai fazer a gestão, então acompanhar, né, todo o processo eleitoral de uma CIPA. É importante você conhecer todo o processo, né, desde de como começa, né, a estrutura da comissão eleitoral. Então, a comissão eleitoral, ela começa 60 dias antes. Então, 60 dias antes do final da gestão, você começa, então tem que formar um sindicato, você tem que fazer essa comissão eleitoral, tá? Então, isso são 60 dias antes do término dessa comissão. Aí depois tem 45 dias antes para você colocar o edital de convocação, você tem dias, né, para fazer eleição, enfim, para dar o treinamento, tem toda uma sequência, tá? E vocês têm que acompanhar isso. Então, não tem um programa, tá? Mas tem procedimentos, né, para você fazer isso. Como que faz? Conforme a lei. Então, você tem que saber datas, né? Então, você tem que fazer um cronograma de datas para fazer isso funcionar. Já na NR6, a NR6 já fala de EPI. Aqui você pode criar programas e procedimentos, né, de utilização, conserva de equipamento e tal, né? Aí entra o sétimo, que é o PCMSO. O PCMSO é a mesma coisa, né? O PCMSO já é um programa. Então, por ele já ser um programa, você deve fazer cumpri-lo. Mas isso não é questão médica? Tudo bem, é questão médica, mas a gente tem que acompanhar, até mesmo porque o PCMSO, ele é o que? O reflexo do PPRA, tá bom? Então, o PCMSO, ele teve uma alteração, tá bom? Então, ele também teve uma alteração, ele tem um novo texto, e a vigência seria 9 de março de 2021, tá? A NR8 foi identificações, antigamente não tinha NR18, só tinha NR8. A NR8 ela é muito pequena, muito simples, né? Então, não teve muita coisa, né? É uma NR de 2 páginas, né? Então, ela tem aqui dizendo que estabelece requisitos técnicos mínimos para ser observado nas edificações. Então, fala na questão de altura do piso, ela fala na parte de circulação como deve ser feito, né? Ela fala nos pisos, escadas, rampas e tal, que também está inserido lá na NR18, tá? Então, essa NR deveria ter modificado, ou talvez eles vão alterar, vão tirar ela daqui, que já tem a 18, e criar uma outra, né, no lugar dela. Na NR9, que é o PPRA, então o PPRA, ele teve alteração, né, então é a mesma coisa, então ele tem um ano de vigência, então a partir de 10 de março de 2021, né, que ele entra em vigor, que seria um ano, né, a partir da publicação. Então, veja só, ele teve uma alteração, e nessa alteração ele já muda, né, NR9, ele não é mais Programa de Prevenção de Risco Ambiental, ele fala avaliação e controle das exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos. Olha que interessante. Avaliação e controle das exposições ocupacionais dos agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Então, é um programa, né, que a gente tem aí, que é o chamado PGR, né? Então, o PGR, que é esse Programa de Gerenciamento de Risco, onde ele só mudou o nome de PPRA para PGR, mas ele vai abranger todos aqueles outros programas. Tá? Então, é interessantíssimo conhecer ele profundamente, esse novo PGR. Já na NR, então vocês observam que tem bastante programas também para desenvolver na NR9. Na NR10, ele já tem aí a parte de instalações de serviço de eletricidade. É muito complicado, porque a eletricidade é um grande problema, tá? Então você tem que criar procedimentos
para tudo. Então, o camarada, a gente cria procedimentos desde do travamento de energia, né? Então, o camarada que vai fazer alguma manutenção em máquina, a gente já cria travamento de energia, a caixinha de disjuntores tem lá na NR10, o fundo tem que ser laranja, tem que estar todo identificado, a gente tem que se preocupar que tem que ter em algumas instalações o DR, né, que é o dissipador residual, né, para qualquer movimentação, né, ou sobrecarga, ele derruba os disjuntores, todas as máquinas também tem que estar aterradas, então isso a gente tem que ter bastante procedimentos, né, quando a gente fala da NR10. Na NR11, que fala de transporte, movimentação, armazenagem, manuseio, é interessante que quando a gente fala aqui do transporte, né, então quando é do transporte, que aí tem aquele montão de máquinas, né, que elas são como empilhadeira, né, empilhadeira inclusive, né, a gente tem que estar muito atento, porque na empilhadeira, ele fala assim, que no processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se, não, isso aqui não, foi errado aqui, fazer o curso, o piso, né, fala do piso, material, o armazenamento, né, o anexo, o regulamento técnico, procedimento para movimentação e armazenagem, né, como que funciona, né, os carros, as cavaletes, né, para armazenamento, movimentação de carga, né, tem parte de altura, né, também, porque não pode subir muito, se vai fazer o armazenamento, não pode fazer um armazenamento às vezes muito alto. Às vezes o próprio fabricante fala, olha, empilhamento máximo de 6 caixas e tal, isso é importante também, tá? Então, observam que a NR11, ela é grande, então, tem treinamentos, né? Então, na hora de capacitação, né? Então, olha aí, saúde, segurança e higiene, 16 horas, entendeu? Então, tem que dar treinamento para a turma da NR11, entendeu? Então, tem muita coisa aqui. Então, aqui você vai fazer uma série de programas, né? A gente tem uma série de programas da NR11, tá? A empilhadeira está lá. Eu consegui aqui, passei muito rapidamente, não consegui ver aonde está empilhadeira. Então, empilhadeira. Aí a gente tem aqui o processo mecanizado, empilhamento, aconselho-se uso de estela total de empilhadeira. E cadê aqui o curso? Né? Então, também os equipamentos utilizados na movimentação são as empilhadeiras. E aqui ele está falando que para operar a empilhadeira, o camarada tem que ter curso, né? O cara tem que ter habilitação, né? Então, não é assim, o camarada chega e já vai operar a empilhadeira. Tem que fazer um curso específico, né, sobre a operação da empilhadeira, conhecer a empilhadeira profundamente, né? Existem vários tipos de empilhadeira. Então, tem a gás, tem elétrica, né, tem a combustível. Então, é importante, a gente até entra nessa parte também, quando tem a parte ambiental, para a gente orientar, né, saber qual que é a melhor, entendeu? Por quê? Às vezes você tem um espaço que ele é fechado, um galpão. Então, você não pode colocar uma empilhadeira ou a gás ou a combustível, né? Que seria gasolina, óleo diesel, sei lá. Então, porque vai queimar e vai ficar o monóxido de carbono naquele ambiente. Isso aí é prejudicial. Então, a gente coloca uma elétrica. Então, a gente também tem que estudar o ambiente que essa empilhadeira vai, aonde ela vai trabalhar, tá? Então, tem bastante procedimentos e programas aí para operação de empilhadeira, operação de armazenagem e por aí vai. Na 12, que é segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, vejam vocês, tem um monte de procedimento. Primeiro, tem treinamento, procedimento para treinamento, nós temos procedimentos para utilização da máquina, a gente tem que ter procedimento para manutenção da máquina, para desligar a máquina, os equipamentos de segurança da máquina, tá? Então, tem um monte de detalhes aí que a gente tem que criar procedimentos para manutenção, para operação, né? Então, é gigantesco aí
né? Principalmente, vamos supor, você vai mexer com uma prensa, né? Então os problemas são maiores. Aí nós temos caldeira, vaso de pressão, tubulação e tanques metálicos de armazenamento. Então, veja só, nas caldeiras de vaso de pressão é um problema sério, então a gente tem que ter procedimentos, porque esses equipamentos vocês têm que passar por uma manutenção periódica. Falando de vaso de pressão, pelo menos aí conforme o vaso, né, a gente tem que fazer a avaliação da espessura dele, né, que vai fazer um ultrassom nele para saber se a parede está sendo comprometida. A gente tem que fazer a avaliação para ver se os manômetros estão corretamente, porque pode ser que o manômetro ele não funciona, e aí começa a mandar pressão, ele explode, né? É um negócio horrível, tem que tomar cuidado, tá? Todas essas questões de pressão, até mesmo esses cilindros, é interessante, esses cilindros estilo oxigênio, esses cilindros grandes, você não pode manuseá-los eles sem a camisa, né, sem aquela proteção na válvula. E toda vez que eles estiverem, né, você for manusear, você tem que colocar a camisa nele, porque senão ele pode cair, bater em algum local e estourar a válvula. Se estourar a válvula, ele é uma bomba, é um torpedo, vamos falar nisso, porque ele é um torpedo, porque quando bater, a pressão sai ali, ele sai um torpedo. Acho que eu tinha uma imagem aí, quando a gente for falar da NR12, acho que eu tenho imagem aí para mostrar. Então, uma coisa horrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Todo cilindro, a gente tem que colocar camisa e colocar corrente, né? Ele tem que estar preso na parede, não pode deixar solto, e sempre com camisa. É proibido extremamente. É um risco grave iminente um desses vasos, né, ele tiver sem a camisa. Isso é um problema seríssimo, tá? Então tem que tomar as próprias caldeiras, então tem que ver os manômetros das caldeiras, ver se está certo. Tem que ser operador específico para caldeira, um operador de caldeira, não pode ser o Zé ou o Pedro Manuel, né? Para eles utilizar, para eles serem operadores de caldeiras, tem que fazer curso. Então precisa um monte de procedimento, principalmente para operação de caldeira, manutenção de vaso de pressão, principalmente vaso de pressão, né? A gente tem que colocar o alívio, né? Então a gente tem que estar sempre atento com o alívio dele, tá? Porque senão no ar, né, tem água, né? Então ele puxa e joga dentro desse tambor, né, desse cilindro. Então quando cai lá, a água fica dentro, porque só vai sair o ar. Então a gente precisa fazer o expurgo, né, para sair essa água, ou automático, de uma forma com que essa água não permaneça dentro do recipiente. Aí tem a parte do forno, então tem procedimentos para caramba. Fornos, né, então a gente tem fornos aí, os fornos é complicado, porque você tem, junto com o forno, você tem a parte do calor, que é um problema sério, que está lá na NR15, a questão de avaliação do calor, mas o próprio forno, né? O forno, se por acaso ele esfria, ele trinca, né? Então tem um problema sério aí, com procedimentos para operação de fornos, tá, manutenção e por aí vai. Aí entra na NR15, NR15 são operações insalubres, operações insalubres, a gente cria-se um montão de procedimentos, desde aí tem, né, os procedimentos para ruído, procedimento para calor, procedimento para vibração, procedimento para umidade, procedimento, você vai criando aí uma série de procedimentos, né, conforme a necessidade, tá? E aí você tem os anexos, então a gente fala do anexo 1, que é ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, que é o 2, o 3 é para calor, né? O 4 foi revogado, né? Não tem. O 5 as radiações ionizantes, o 6 trabalha sobre condições hiperbáricas, né? Pressões anormais, as radiações não ionizantes, as vibrações, frio, calor, umidade, né? Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limitolerância, né? Inspeção local trabalho. A 12, que é poeiras minerais, a 13, que são agentes químicos, né? A 13A, que é benzeno, e a 14, que são agentes biológicos, né? Então, isso aí tudo indica os limitolerância, né? As formas e critérios de você avaliar esses caras. Para isso, a gente precisa de procedimentos, a gente precisa estar muito bem documentado, né? Do momento que você detecta que esses caras existem, eu tenho que estar por dentro. Então, um exemplo nesse último aqui, agentes biológicos,
Então, a questão de equipamentos de proteção, avaliação constante para saber se esses micro-organismos eles entraram em contato com o funcionário, de que forma e tal, né? Então, assim como os outros também. Então, deve ter um monte de procedimento. Uma coisa simples de biológico, procedimento para lavagem de banheiro, procedimento para entrada em esgoto, né? Então, para entrada de fossa, entrada para lavar a caixa de passagem, enfim. Então, você cria um procedimento para como o camarada deve fazer isso para não se expor a esses agentes biológicos. Aí a gente tem atividades de operações perigosas, né? Então, essas perigosas com explosivo e tal, então como que funciona isso aí, dependendo se você tem esse trabalho, então você acaba criando procedimentos para como agir em caso, né, ações em caso de, né, que ocorra alguma coisa. Aí você tem a 17, né, ela teve alterações aí, é importante a 17, que ela teve mudanças assim expressivas. Eu acho que a tendência é mudar muito mais, né, com essa pandemia. Eu acho que ela vai vir com toda a força. E aí dentro dela tem a 17, anexo 1, que trabalha os operadores de CAUT e trabalha atendimento telemarketing. Eu acho que foi um avanço incrível, né? Incluir a galera do telemarketing, uma galera que estava totalmente esquecida, né? Por aí, o pessoal nem sabia que existia essa galera começou a crescer os seus postos de trabalho, então começaram a se preocupar. Eu achei super bacana, isso é muito legal. Aí então tem que ter procedimentos para tudo isso aí. Aí na NR18, que são condições do meio ambiente na indústria da construção, né, também teve uma alteração, né, então essa alteração também vai começar agora em dia 10 de fevereiro de 2021. Porém, é interessante vocês entenderem que uma norma está grudada na outra. Então, o PGR em março, que é NR1, o PPRA em março, o PCMSO em março, e esse cara em fevereiro. É lógico que esse cara não pode ser em fevereiro. A 18 não pode ser porque ele também está grudado, né? Ele também faz parte do PGR lá, né? Do GRO, né? Na verdade, lá do 1. O PGR, que é a 9, né? E o PCMSO, então ele está também agregado a esses caras. Então, 10 de fevereiro não teria muito sentido você colocar ele antes dos outros, não tem como, teria que entrar tudo junto. Tá? Então, a 18 é muito importante, porque a 18 a gente cria um montão de procedimentos, né? Quem trabalha em construção civil sabe muito bem disso. A construção civil é carregado de problemas, onde a gente tem um monte de procedimentos para tudo, né? Então, a construção civil ela se movimenta muito rápido e a gente tem que estar muito atento a isso. A parte de explosivos, né, que é 19, é um problema sério quando a gente tem explosivos, principalmente você tem que ter um paiol, então um controle de paiol, um controle de temperatura, um controle de quem vai mexer com ela, então fontes de calor, né? Então existem procedimentos para tudo, a gente tem que estar muito atento a todas essas questões. Então, quando fala em explosivo, é um problema seríssimo, então você vai trabalhar em mineradora, tem explosivo, né? Pedreira, né? Então, está cheio de explosivos lá. Então, você tem que estar atento, principalmente no paiol, quem entra, quem pega a carga, quem pega manuseio, a temperatura. Então, se um termômetro danificar, isso é um problema sério, pode aquecer, pode ter uma explosão. Tá? A 20 fala em segurança do trabalho em inflamáveis e combustíveis. É um problema sério também, a gente tem que ter regras e procedimentos muito ajustados para problemas de inflamável e combustível, se você tiver na empresa. Às vezes você tem uma quantidade grande de inflamável combustível sem necessidade, você está expondo o seu funcionário a risco desnecessário e fazendo com que ele tenha o direito de reclamar depois um adicional de periculosidade. Tá? Ele ganha muito fácil. Se tiver uma concentração, né, um estoque de inflamável gigantesco, o cara está lá dentro, não vai ter sombra de dúvida que ele vai ganhar mesmo. Então a gente tem que estar atento. Aí a gente tem aqui os trabalhos de céu aberto. Trabalho de céu aberto também, uma série de procedimentos, principalmente hoje a preocupação com eles em dar uma água potável, de dar até mesmo um protetor solar, né? A gente tem que estar muito atento a isso, e dependendo do tipo de trabalho que ele vai desenvolver lá fora.
A 22, que fala em segurança e saúde ocupacional na mineração, onde nós já falamos que o PGR saiu daí, né? Então, a NR9 está copiando, né, ou está pegando como base o PGR da 22. Então, na mineração tem um monte de procedimentos aí. Contra incêndio, aí eu acho que tem até mais procedimentos, porque você tem que ter os procedimentos da legislação e outros programas, né? Programas de combate a incêndio, e procedimentos também de como que o camarada vai fazer isso, dar treinamento, recarregar extintor, né? Então, como que vai ser feito isso? Primeiros socorros, né? Então, fazer um plano de emergência, né? Um plano de ação mútua, né? Quando tem várias empresas no mesmo polo, tá? Então, isso é importante. Além da sinalização, né? Aquelas coisas todas de contra incêndio. Então, tem bastante procedimentos. Já a 24, que são condições sanitárias e de conforto no local de trabalho, isso é muito importante. Né? Então, a gente tem que pensar em criar procedimentos até mesmo para dar uma harmonia, né, para o funcionário, com um banheiro totalmente limpo, higienizado, com assento, com papel servido, papel, não pode deixar faltar papel higiênico, papel toalha, um sabonete líquido. Então, uma torneira, normalmente a gente coloca de retorno automático, o cara não ficar colocando a mão nela, então o cara aperta, ela dá um soco nela, dá um murro, e enfim, acaba não se contaminando, né? Então é importante, quando a gente fala nessas questões, avaliar também se tem banheiro suficiente, se tem mictório suficiente, se tem chuveiro suficiente, né? Então, tudo isso está lá na norma, né? Então, tem norma específica para saber, olha, quantos vasos sanitários tem que ter. Então, para cada grupo de X pessoas tem que ter uma quantidade de vaso sanitário. Quantidade de X pessoas tem que ter um chuveiro, um mictório, por aí vai. Tá? Então, isso a gente tem que estar atento também. Os resíduos industriais na NR25 é um problema sério, né? Porque muitas empresas elas acabam esquecendo disso, deixando para lá. Todo resíduo industrial a gente tem que ter controles ambientais, então primeiro tem que ter uma licença de operação junto à CETESB, né, que é o órgão aqui de São Paulo. Então, eu tendo esse documento junto à CETESB, que é uma licença de operação, onde eu vou colocar todos os produtos que eu tenho, tal, eu vou ter depois alguns CADRs, né, que chamava-se certificado de destino, né, do resíduo industrial. Esse CADRE, a empresa, né, que produz o resíduo, ela tem com alguém que vai recolher, né, e que, por sua vez, tem onde vai fazer o depósito ou o destino final desse resíduo. Então, isso é importante, porque eu tenho um monte de procedimento como que descarta, né, os resíduos. Então, onde você vai descartar, vamos supor, vou fazer uma coleta seletiva, aí depois o que eu faço disso? Mas isso é uma coleta seletiva, tá? Mas e os outros que são contaminados? Papel limpo é papel. Agora, papel com tinta ou papel sujo, a gente chama de papel contaminado, tem que fazer um outro descarte. Líquidos eu não posso jogar no esgoto, então líquidos eu tenho que ter um local, um destino correto, e assim vai, né? Resíduo de produção e por aí vai, eu não posso colocar na rua, tá? Eu não posso colocar para o lixeiro pegar, o lixeiro ele pega somente papel servido de banheiro e mais de cozinha e varrição, só. A gente não pode colocar na rua, uma indústria, resíduo de fábrica, tá bom? Isso dá uma multa gigantesca. Aí eu tenho que ter procedimento para tudo isso aí. Aí eu tenho a 26, que fala de sinalização de segurança. É interessante a sinalização de segurança, porque eu tenho que estar por dentro de toda a sinalização. Tudo tem que estar sinalizado, isso você tem que ter na sua cabeça. Tudo tem que estar sinalizado. Tá? É uma escada, você tem que colocar, isso aqui é uma escada. Se pegar fogo, eu subo ou desço, então tem que colocar uma sinalização. Isso é de emergência, desce, sobe, isso aqui é um extintor, tem que colocar extintor. Isso aqui tem um desnível, tem que colocar uma faixa. Cada cor, ela representa uma situação, tá? Então, cada cor, ela vai representar uma situação. Então, são várias cores para cada situação. Então, você tem que estar atento com isso.
Evidente que lá para frente a gente vai ter uma aula só de sinalização, para vocês entenderem um pouco o que significa o amarelo, o que significa o vermelho, o que significa o verde, né? Então, mais ou menos, você já tem uma ideia, né? O verde é saúde, né? Segurança. O vermelho é incêndio. O amarelo é atenção. O laranja é atenção também. Ou não sei o quê. Então, você começa também a se materializar nisso. Mas isso é falando de cores. E na tubulação? A tubulação é gigantesca. Tubulação é um monte de cores e cada tubulação ela tem que ter uma cor. É importante você saber disso, porque às vezes você vai entrar numa empresa e aí, tá passando um ar comprimido aqui, né? Um ar comprimido. Que cor que eu vou pintar? Sei lá, pinta qualquer cor. Pinta da mesma cor da parede, não pode. O comprimido tem que ser azul, não posso pintar. Essa aqui é uma rede de hidrante, pinta aí laranjinha. Não, tem que ser vermelho. Né? Então, existem essas sinalizações que a gente tem que cumprir. Tá? E tem outras, como esgoto marrom, pode ser até preto, né? Porque o preto também é para quando você tem produtos, né? Líquidos bem grosso, né? Então, óleos e tal. Então, cada cor tem para um determinado produto que passa. Então, eu não posso colocar qualquer cor. Tá? Isso é importante, até mesmo para nós, quando você chegar numa empresa, você vê a tubulação, você vê que está errado. Inclusive, a parte elétrica é cinza, né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões também. Tá? Então, tem que ter procedimentos para sinalização, como que é, instruir o pessoal, treinar o pessoal de manutenção, para os caras não colocar como que eles bem entenderem. Dia 27, que é o registro do técnico, né? Foi revogada, então não tem muita informação nessa NR. Aí a gente tem a 28, que é a fiscalização. Essa fiscalização da 28 ela é interessante, porque ela fala que de todos, né, os itens, né? Todos os itens da norma, e aqui ela fala, né? Então, a gradação das multas, ele tem dois espaços aqui, duas segurança do trabalho e medicina do trabalho. Então, lá, quando você está olhando a norma, uma norma qualquer, que ele tenha um código que ele fala que pode ser autuado, né? Que ele pode ser multado, então é aqui que a gente vê a gradação da multa. Então, como que eu vejo aqui? Primeiro, a quantidade de empregados, né? A quantidade de empregados que eu tenho na empresa, e aqui, lá está, né, a gradação da multa. Então, está lá, vamos supor, 1, né? Então, eu tenho lá o I1, então, né, que seria infração 1, né? Infração de nível, o peso 1, né? Infração 2, infração 3, infração 4. Então, conforme essas infrações, a gente coloca aqui. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Quer ver? Vou pegar uma qualquer aqui, vamos ver. Cadê que eu estava aqui olhando agora? Sinalização de segurança. Vamos ver se tem alguma aqui para vocês entenderem se tem um código aqui. Cadê? Se não tem um código aqui. Ou essas normas não têm código. Da do governo, vamos ver aqui. Não tem também. Mas olha que nessa do governo não tem aqui não tem. Só talvez nos livros tem a informação. Aqui não tem. Nós estamos na 28. Então, a 28 está aqui, ó. Acabei de mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho aqui, né, a NR1. Então, está aqui NR1. Aí tem o subitem. Então, eles separaram, tá mais lá. O camarada vai ter que ler aqui e lá. Tá? No livro de vocês, né, que vocês vão ter, os livros que tem aí de segurança do trabalho, cada item eles colocam na própria norma lá. Mas aqui está aqui, então vamos supor, esse cara aqui, 141, a linha A, tá? Tem um código aqui, né? Infração 4, né? Tipo S, que é segurança, então infração 4, tá? Que é de segurança. Então, segurança eu venho aqui, né? Segurança do trabalho, e ele falou que é uma 4. 4 é aqui.
Quantos funcionários tem? Tem, sei lá, 100 funcionários. 100 funcionários, 4 é aqui de 3.877. O FIRS é 4.418. A gente sempre utiliza o máximo aqui, né? 4.418. Então, você pega esse valor, né? E multiplica pelo valor do FIR, é o valor da multa, tá? Aqui tem esse outro anexo, mas é só para trabalho portuário, tá bom? Então, é trabalho portuário, tá? É separado, diferente. Então, tem todas as normas aqui. Então, vamos ver, a gente estava vendo uma 25. Deixa eu ver aqui uma 25, vamos ver se os caras alteraram também, né? Vou achar uma... Cadê? 15... 18, 22. Vamos achar um aqui, 25, tá? Então, essa aqui. 25.2, tá? 25.2 é uma infração 4, é pesada, é de segurança. Então, vamos ver o que é esse 25.2. 25.2, vamos lá na NR 25. 25.2, tá aqui. As empresas devem buscar a redução de geração de resíduos por meio de adoção das melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis. Então, se a empresa não faz isso aqui, tá? Isso já é gestão, olha que interessante. Se ela não faz isso, ela é autuada. Ela é autuada, como que ela é autuada? Nesse cara que nós vimos aqui, né? Que é lá no 28, né? Lá, e aí eu vou aqui, que é o que? 4, não é isso? É uma 4 também. Quantos funcionários a empresa tem? X, né? Então, é quanto que eu vou ter de multa, tá bom? Se eu tiver de saúde, então, vamos supor, PCMSO, tal, coisas relacionadas à saúde, ele entra aqui, tá? Então, essa é a gradação da multa. Isso é importante vocês saberem, porque a gente vai, né, ter mais trabalhos sobre... esses caras aqui, mas é importante você já começar a se familiarizar com a NR28. A 29 fala sobre trabalho portuário, uma NR específica para portuária, assim como a 30, que é aquaviário, né, e tem os anexos, né, como pesca e plataformas de instalação de apoio. Aí tem a 31, que fala sobre agricultura, a 32, que fala dos serviços de saúde, a 33, que fala em espaço confinado, que era mais específica também. Então, espaço confinado, eu tenho um monte de procedimentos, desde o momento que eu tenho que definir o que é espaço confinado na minha empresa, eu tenho que mapear todo o espaço confinado. Então, como que eu vou mapear todo o espaço confinado? Em primeiro lugar, eu tenho uma planta e vou definir o que eu vou achar de espaço confinado. Então, tenho os buracos, os túneis, caixa d'água, não sei o que, enfim, tudo que eu vou definir no mapa como espaço confinado. Então, espaço confinado 1, 2, 3, 4, tal. E a partir daí eu crio procedimentos para que qualquer entrada nesse espaço confinado a gente tem que fazer aquela avaliação, não pode ser qualquer pessoa que entra lá. Para entrar eu tenho que ter uma equipe para resgatar, né? Então tem que ter supervisor, tem que ter vigia, tem que ter uma galera gigantesca para isso, tem que montar toda uma estrutura, tem que fazer avaliação de oxigênio, né? Então, imagine só, você vai mandar um cara lavar uma caixa d'água, só tem uma boquinha, o cara entra lá, o que você vai usar lá dentro? Vai usar cloro, cândida, né? Cheio de cloro. O que você vai matar? Você vai matar o peão, né? Porque você vai colocar o cara com cloro, né? Acho que vocês já lavaram o banheiro com cloro, e aí a galera tem o costume de colocar cloro, Ajax, sabão em pó, né? Faz aquela bomba atômica e joga dentro do banheiro. Você não consegue ficar 2 minutos lá dentro, que você começa a sentir falta de ar, se lagrimejar, tá? Ou seja, tá entrando num trabalho de asfixia, né? Então, imagine um cara que está dentro de num poço desse aí, então você mata o peão. Por isso que a gente tem que medir a concentração de oxigênio, a gente tem que fazer um montão de trabalho antes aí, tá bom? Mas depois tem uma aula específica só para espaço confinado, é interessante, tá? Mas é importante vocês lerem a norma também. A 34, que fala na indústria naval,
né? A 35, que é a altura, a 35 é interessante, que eles criaram a 35, que é um pedaço da 18, que por sua vez é um pedaço da 8, né? Então, na 18 ele fala já em trabalho em altura, mas eles fizeram uma legislação específica, né, para trabalho em altura. Então, isso é muito legal. A 36 que fala sobre a parte de processamento de carne e derivado. E a 37, né, que também já está entrando aí, né, já entrou, né, pode-se dizer, 17 de dezembro, né, já foi, entrou em vigor, que sobre as plataformas de petróleo. Ela é bem complexa, mas é importante vocês também conhecerem. Beleza? Então é isso, né? Essas informações são de extrema importância, tá? Vocês têm que conhecer a norma, por isso que quando eu falo assim, galera, vocês têm que conhecer a norma, vocês têm que ler a norma, tá? Então, por que eu tô insistindo para vocês lerem a norma, conhecerem a norma? Para isso. Porque quando você entra numa empresa, você já vai saber os procedimentos que tem que fazer ou as ações que você vai ter que tomar. Por quê? Você já conhece bem a norma. E hoje, quando você vai procurar um emprego, o camarada fala que tenha domínio da norma. Então, eu não tenho que saber de cor e salteado todas as normas. Não, eu também não sei. Não tenha sombra de dúvida. Mas eu tenho que saber onde está. Eu tenho que consultar. Então, vocês viram que eu entrei aqui no site do governo, tá todas as normas lá super atualizadas, né? Então, a gente consegue fazer uma leitura, eu consigo imprimir se for necessidade, né? Hoje ninguém imprime mais nada, mas eu consigo ler, eu consigo interpretar ela, né? E agir conforme a lei. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida do que foi falado? Tem alguém vivo aí, em primeiro lugar, né? Eu tô tranquilo, professor. Ah, tá. Tem 2 vivos, pelo menos. Ah, tem mais uma. Tem 3 vivos só. O restante tá morto. Tá assistindo Gênesis. Quem que é o outro? Qual que é o outro vivo? Flávio? Então tá bom. Não, eu não assisti, não. Ao vivo aqui, professor. Ah, você tá assistindo Gênesis e a coisa, a aula. Tá bom. Então, galera, é importante, o que eu chamo a atenção de vocês, tá? Eu vou puxar a orelha de vocês. Sempre. Oi, alguém falou? Alguém falou alguma coisa? Quer falar? Não. Tá. Então é importante, gente, que quando eu falo essa questão de chamar a atenção de vocês, é importante, muito importante vocês começarem a ler a norma. Para quê? Para entender o que a norma fala, não se aprender só na norma, né? Porque existem algumas NBRs também que elas agregam essas normas. Então é muito importante vocês conhecerem, ler, cada dia você começar a ler uma que chama a atenção. Então, na sua empresa, você olhar, tem extintor de incêndio, eu vou ler a NRX, eu vou entender um pouco, depois a gente vai entrar, né, nas instruções técnicas, né, do Corpo de Bombeiro, também tem aulas específicas lá na UC9, para vocês entenderem isso. Fala, Natasha. Não, professor, é o barulho aqui da rua aí. É os cachorros? Vou desligar o microfone, peraí. Obrigado, Natasha. Senão a gente só está ouvindo o cachorro falar aí. O cachorro, ele também quer assistir a aula, quer participar. Beleza, galera? Então é assim, tentem ler, baixem pela internet, a galera tem celular, abaixa, né? Entra lá no site do governo, começa a ler. Entendeu? Se familiarizar com os termos, que isso é super importante, beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo por enquanto. Beleza? Mais alguém? Tem algum comentário, alguma coisa para falar? Não? Beleza, galera, não tendo perguntas e dúvidas, eu vou encerrar aqui a gravação. Perfeito, parei a gravação.